Olá, seja bem-vindo a mais um dia do Clique 365, onde eu, Alan Henrique, trago todos os dias uma ideia da teoria para o nosso dia a dia. Já teve clique que eu fiz com uma quantidade enorme de informações e cliques que eu fiz com uma frase, uma ideia bem curta. E como acontece? Acontece que existem coisas, ideias mais complexas que exigem mais tempo para ser passado e ideias mais simples, que não só a questão da complexidade da ideia, mas a forma de transmitir, pelo limite que as palavras traz. Na hora de transmitir, as palavras trazem um limite para a gente transmitir para as outras pessoas. Que existem palavras que descrevem exatamente o que a gente quer e outros nós precisamos fazer alegorias, analogias, uma espécie de linguagem poética para poder descrever uma coisa mais complexa que o nosso idioma não tem palavras específicas, como por exemplo, o inglês não tem uma palavra para gambiarra, como a gente tem, que é gambiarra, pronto. Eles precisam falar assim que usou um material que não é a peça de reposição original para fazer o mesmo efeito. Olha como é que é comprido. Então quer dizer que uma ideia que o nosso idioma tem uma dificuldade de expressar, ela precisa de mais tempo para se desenvolver. Vamos lá. Quando você está em uma conversa ou quando você está assistindo um filme, eu já vi muita gente que tem o costume de fazer o seguinte, vamos imaginar um clique pequeno. Um clique pequeno, ele tem causa e efeito. Pronto. Eu estabeleço um problema dando uma solução. Ou eu falo de uma solução e falo qual um problema que ela tem. Uma sequência lógica que vem de um ponto, para outro, A para B. Acontece que às vezes existem detalhes entre esse ponto de A a B, que é, por exemplo, imagina um filme e uma conversa, a pessoa está dizendo uma coisa que tem muitos detalhes. E quais são esses detalhes? O que deixa uma coisa complexa? O aumento de quantidade de causa e efeito que existe do início ao fim, tanto da história quanto da conversa, seja de um livro, seja de um filme, seja de uma série, como eu disse, da conversa também. O início é quando se estabelece o cenário. E aí acontece a passagem, no próprio primeiro ato de um filme ou de uma conversa, acontece uma causa que desencadeia um efeito, que ele se torna a causa de um outro efeito, que se torna a causa do final, da forma como aparece o filme, a conversa, o detalhe fechado. Eu falei no clique de ontem sobre você não ter pressa para poder ter uma opinião. Às vezes em um filme e uma conversa que a pessoa está contando uma coisa complexa para você, as pessoas tendem a fazer isso daqui, ó. Escutam a causa e já querem tirar uma consequência. E a consequência que ela quer tirar é a consequência final. Veja o efeito final da coisa. Imagina, esse início para pular daqui, dessa causa, para esse fim, não dá para ser feito porque ele tem uma cadeia de causa e efeitos que vai modificar a sequência dos acontecimentos, a sequência da cadeia de acontecimentos. Aqui então é uma coisa que eu falei do problema, ou seja, o efeito, e estou falando qual é a causa dele. Você querer ter pressa em formar uma opinião, em tirar a conclusão, o efeito conclusivo. Se tiver muitos detalhes, você sempre vai errar. Sabe quando você está conversando, quando você fala ou quando você fala com alguém, que fala assim, hoje eu acordei, estava com a dor de cabeça, daí você não foi trabalhar. Aí você, entendeu? Tentando adivinhar o que acontece. Você não ir trabalhar não é uma coisa que é uma coisa não é a única chance que existe, a única forma, não existe alternativa, né? O único meio, a única sequência lógica de você ter acordado com dor de cabeça. E tive que ir trabalhar mesmo assim. Mas na hora que chegou na hora do almoço, você parou de ir, você não foi, aí você decidiu voltar para casa. Não, depois que chegou na hora do almoço, meu chefe veio e me deu mais trabalho, aí eu descobri que eu ia ter que fazer hora extra. Aí você não fez, sabe? Fico tentando tirar a conclusão, o efeito conclusivo da história a partir da primeira causa que aparece. Isso é pressa em formar uma opinião. É uma pressa em formar um cenário na cabeça e já imaginar que foi aquilo que aconteceu. Em uma história, em uma conversa longa, em um filme, você pode fazer o exercício de vir ao contrário e isso vai te ajudar. Conforme você está vendo causa e efeito aqui, às vezes você não sabe qual é o efeito
único. Às vezes a causa pode desencadear vários tipos de efeito, dependendo de como as pessoas reagem, dependendo de como a situação se modifica, dependendo de um outro elemento que aparece aqui, que não era estabelecido lá no fim, lá no início. Eu ouvi falar, Dostoiévski tem essa coisa de criar livros com 30, 40 personagens, uma coisa complexa. Conforme ele vai andando o livro inteiro, no último capítulo ele coloca um personagem que troca tudo que acontece no final. Como é na nossa vida. Então, não dava para poder, do início, principalmente em um livro de Tolstói, fazer aquelas coisas muito grandes, como Guerra e Paz, tem 30, 40 personagens principais no negócio, põe um no final que altera tudo. Então, você pode fazer esse exercício de querer tirar essa conclusão retornando. Não tire essa conclusão precipitada, você retorna. Como você retorna? Você pega do efeito para a causa, do efeito para a causa, do efeito para a causa, até vir no início. Isso ajuda você a estabelecer a relação causa e efeito dos eventos da história que você está ouvindo, que você está lendo. Então isso facilita você a imaginar não só as partes picadas, porque a gente vai recebendo as informações, conforme a história vai vindo, aos poucos. Então ela tem que ser líquida na nossa mente. Não tente fazer o endurecimento, a cristalização da sua ideia muito rápido. Deixa vir toda a informação, causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Quando está líquido, você retorna de lá para cá. Aí você vem cristalizando, aí você vem fixando esse conhecimento na mente. Porque isso se torna um arco completo, de início ao fim. Como eu disse, tanto para filmes quanto para livros, séries e conversas do dia a dia. É necessário ter essa paciência de esperar liquidamente que toda a ideia nos entre para depois fecharmos o pacote. A pressa para fechar vai te prejudicar na absorção da sequência causa e efeito, da cadeia de eventos muito cedo, e isso te prejudica. Aqui é um exercício. Problema, aqui uma espécie de, não só a solução, mas como uma dica de você estudar a história, ela cristalizar, ela enrijecer e fazer parte do seu imaginário agora também. Bem, esse foi o clique de hoje. Se gostou, curte, comenta e compartilha, e até o clique de amanhã.